Beleza, bom, na aula passada então a gente viu o conceito, né, a parte conceitual aqui, a gente viu como funciona o resolve, o reject e tudo mais. Eu ainda quero te passar o async e await, tá? Mas antes de fazer o async e await, eu acho que vai ficar mais legal a gente reforçar o conceito aqui de promise. E eu vou fazer onde? Lá, direto no nosso projeto já, tá? Nesse caso aqui é um uso muito simples para promise, tá? Geralmente, eu acho que eu já comentei isso mais de uma vez nas aulas passadas, né? Geralmente usa-se promise, tal, para requisições de servidor. No nosso caso aqui é uma coisa da própria interface, tá? Então a gente até fez mais ou menos essa simulação de tempo, né? Eu acho que no finalzinho da aula lá eu fiz esse set timeout aqui. A gente vai, de certa forma, reaproveitar um pouco dessa lógica aqui, mas agora isso aqui vai mudar um pouquinho, tá? Pensando aqui numa lógica, o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa promessa aqui? Bom, a gente tem que verificar a largura dos itens, tá? A largura do container, tal. E esse container ele só vai ter uma largura propriamente definida depois que todos os itens filhos estiverem colocados nos seus lugares, né? Que o HyperScript conseguir então gerar eles, e aí sim eles vão ter uma largura, e essa largura também vai influenciar a largura do container deles, tal. Mas lá na frente a gente vai ter que trabalhar com a largura de cada item, então isso é uma coisa também que a gente tem que pensar lá na frente. Mas então, o que a gente vai fazer? Bom, eu imagino que a nossa promessa, ao invés de a gente verificar cada item aqui do mapa, né, fazer uma promessa para cada um dos itens para saber se todos eles têm uma largura, eu acho que ao invés de a gente verificar então isso, a gente tem que verificar o quê? O container, que é um item só, faz mais sentido para mim. Então a gente faz uma promessa da seguinte maneira: olha, tá, eu estou prometendo aqui que quando o container, ou se ele tiver alguma largura, aí sim eu posso ir nos itens filhos dele, que são os itens, né, da lista, e pegar a largura de cada um deles, que era o que a gente queria lá atrás, certo? Então eu estou imaginando assim, ó, se o meu container tiver alguma largura, tá? Provavelmente quer dizer que os filhos já estão lá dentro com suas respectivas larguras. Mas esse if também, ele é meio fake, ele é meio mentiroso, tá? Porque a gente sabe que é só uma questão de tempo até o container ter uma largura que foi populada pelos filhos dele, tá? E se a gente sabe que é uma questão de tempo, né, que é o tempo do HyperScript criar esses itens da lista, tal, a gente definiu isso aqui arbitrariamente aqui nesse set timeout que a gente fez, e a gente vai continuar usando essa técnica porque não tem problema nenhum. Mas provavelmente a gente vai diminuir esse timing aqui, porque 3 segundos é muito, tá? Eu acho que em menos de 3 segundos o HyperScript já vai resolver isso. E aí, quando a gente tiver esse resolve positivo da nossa promessa, aí a gente cai no restante da lógica, que é onde a gente vai rodar o map mesmo e pegar a largura de cada item e etc e tal, que é o que a gente definiu aqui embaixo, beleza? Tá, então como que a gente vai fazer isso? Se a gente não vai usar o map agora, a gente precisa criar uma promise, certo? Eu vou fazer o seguinte, tá? A gente pode criar essa promise da seguinte maneira. A gente pode fazer ela como se fosse uma função que retorna uma promise, ou a gente pode fazer do jeito que a gente fez lá antes. Eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez antes, tal. E eu não tô conseguindo pensar num nome legal agora. Eu sempre travo nessas partes de nomenclatura, não sei se você já reparou, mas é porque eu gosto de colocar os nomes bem explícitos e bem fáceis de entender, por mais que fique grande o nome às vezes até. Então aqui eu vou colocar... vamos ver, o que a gente está fazendo aqui? Captura, tal. Então eu vou colocar aqui set parts selector. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que vai ficar interessante. Tem que tomar muito cuidado com a parte, com a questão da nomenclatura quando se usa set, tá? Set é para quando você está setando alguma coisa, criando alguma coisa, tá? Então, no meu entendimento aqui, a gente está criando o nosso componente. Então, eu acho que vai fazer sentido, vai ficar coerente, beleza? Eu só estou falando que tem que tomar cuidado porque
essa palavra set também tem a get, tá? E elas fazem parte de outros contextos, de outros design patterns de JavaScript, então tem que tomar cuidado, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora. Mas continuando aqui então, a nossa funçãozinha, ela vai ser igual a uma new promise, assim como a gente fez na outra aula, tá? E depois a gente vai fazer o nosso callback then e por último o nosso callback catch, beleza? Como que vai ser a nossa lógica aqui dentro? A gente precisa verificar então se o container, né, que provavelmente é esse cara aqui, que a gente já guardou ele aqui, né, o all parts container, se ele tem alguma largura. Para a gente não cometer um erro aqui, é igual eu já comentei, esse if ele é meio fake, né? Porque a gente sabe que ele vai ter uma largura. Mas pra gente ter certeza que a largura que ele tem não é de padding, nem de borda, nem nada, porque se ele tiver um padding, por exemplo, ele já vai ter uma largura inicialmente. Mas a gente quer saber se a largura dele é referente aos itens filhos dele. Que é isso que a gente vai ter que calcular depois, ou capturar depois, né? Vamos olhar aqui no nosso CSS se a gente passou algum padding para o container, tá? Cadê ele? A gente nem definiu aqui ainda. O All Parts Selector. Deixa eu ver aqui. Aqui ele está só com uma largura de 100, tal. Vamos ver aqui no nosso arquivo. O All Parts Container, que está aqui, ele não tem largura lá no CSS. Então a largura inicial dele... Ó, como ele não está nem aqui, ou ele é o nosso nav? Deixa eu ver aqui. Ele é o nosso nav. Então vamos ver aqui. Ele tem uma largura aqui sim, tá? Padrão. Então, o que eu estou pensando aqui é que na verdade ele não vai poder ter uma largura. A largura dele tem que ser a largura referente aos itens filhos dele, tá? Então... O único elemento que vai poder ter largura, na verdade, é o Parts Selector aqui, tá? Ou a gente vai ter que adicionar uma divpy em algum lugar por aqui. E eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Olha só, a gente vai ter que reestruturar um pouquinho aqui, porque o que a gente vai ter que fazer? Esse cara aqui, ó, que é o container, né, e recebe cada um dos itens, tá? Ele não pode ter uma largura... fixa. Ou ele até pode, mas o ideal é que, na verdade, ele esteja dentro de uma div, tá? Então, uma div é que vai ser o nosso all parts container, e aí dentro dessa div a gente vai ter um nav, tá? Eu vou refatorar aqui e você vai entender melhor. Vamos lá, eu vou recortar o nosso nav inteirinho aqui, então vou dar um Ctrl X aqui, tá? E eu vou criar uma div aqui, beleza? Essa div aqui vai se chamar... ela vai ter um outro nome, ela vai ser o wrapper, tá? Então eu vou chamar aqui class name. E aí ela vai se chamar wall parts wrapper. Beleza. Esse wrapper aqui é o elemento que vai ter, então, esse 87.2, isso. É esse elemento aqui que a gente vai alterar aqui daqui a pouco, tá? Então é esse elemento que vai ter largura fixa. E o nav é que vai ter essa largura... de acordo com a quantidade de itens que tem dentro dele, beleza? Então tá, esse é o nosso wrapper, e aí o segundo argumento dele vai ser o que? O nosso nav. Não precisa de array, porque é um item só, então eu vou dar um enter aqui para ficar mais fácil de visualizar. E aí, o que eu fiz? Volta aqui, Ctrl V. Isso, o nosso nav então está dentro dessa nossa div que a gente acabou de criar, nova. E agora, o nosso all parts container, beleza, continua do jeito que tá, tal. Só que o all parts wrapper é que vai ser agora ocupar o lugar que é onde está o nosso nav, tá? Ou na verdade ele vai, ao invés de ele ocupar exatamente o lugar do nav, ele vai estar aqui de fora, no nosso CSS aqui, no nosso Sass, certo? Então abre e fecha aqui. E a gente vai jogar o nav dentro dele também, hierarquicamente. Só que a gente precisa tirar agora essa largura do nosso nav, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Quase tudo que está aqui no nav, agora a gente vai passar para cima, que é o quê? Isso, a borda também, border radius, praticamente tudo. Tudo.
então tá, a gente só trocou agora e jogou isso tudo pro wrapper. Vamos lá dar uma olhada para ver se visualmente continua do jeito que a gente deixou. Deu algum erro aqui, div não está definida, a gente precisa destruturar a div aqui, ó, tá? Então vamos lá, div. Agora sim, o HyperScript vai achar a div, vai construir e beleza, visualmente ficou a mesma coisa, tranquilão. Tá, agora sim vamos continuar trabalhando a nossa lógica lá então. E o que eu estava dizendo da lógica é o seguinte, a gente precisa verificar então, eu vou inspecionar aqui que você vai entender até melhor. A gente precisa verificar a largura desse cara aqui, ó, tá? E esse cara aqui, ele vai ter uma largura de acordo com a quantidade de itens que tem dentro dele, certo? Então, se eu tivesse mais 5 itens aqui, um posicionado do lado do outro, aqui a largura dele iria aumentar, certo? E é essa largura aí que a gente precisa verificar. Se ele tiver 0 itens dentro dele, eu vou remover aqui só para você realmente entender essa lógica. Eu vou remover todos os As aqui, ó. Eu vou comentar eles, tá? Então agora se a gente voltar aqui, ele tem 0 itens dentro dele. Eu preciso descobrir a largura dele está zerada agora, tá? Por quê? Porque lá no nosso if, eu preciso falar assim, tá bom, se a largura dele for maior do que 0, quer dizer que ele tem itens dentro dele com largura. Se for igual a 0, quer dizer que ele não tem item nenhum dentro dele ainda. Colocando o cursor aqui, dá para ver que ele está com 868 lá. Por quê? Porque o próprio navegador, tá? Ó, User Agent Style. Não sei se está dando para você ver, acho que minha cabeça deve estar em cima, né? Aqui, ó. User Agent Style. Quando tem isso aqui, quer dizer que o próprio navegador está colocando essa propriedade. Tá vendo que ele está colocando display block ali? Então, quando bloca, ele tende a ocupar a largura total da divpy, tá? Então, a gente vai ter que tratar isso aí para ele começar com 0 mesmo, tá? Vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ao invés de colocar um... na verdade o nav está sem display nenhum. Eu vou colocar um display aqui, table nele, tá? Por que table? Porque table... Eu não sei se vai poder ficar table depois, porque a gente vai ter que animar. E table... tá. Vamos testar com table, tá? Mas por que table? Porque a table ela assume a largura total dos itens que tem dentro dela. Ela é flexível, digamos assim, tá? Talvez a gente poderia usar um display flex também. Mas eu posso colocar display table com largura alto. E eu acho que isso vai fazer com que fique zerado caso não tenha nenhum item dentro. Vamos lá verificar agora. Aqui agora sim, dá pra ver aqui no snippet que tá 0 e 0. Antes estava 868, tá? Agora tá 0. Então tá, agora que a gente consegue verificar a partir do 0, a gente vai fazer a lógica aqui no JavaScript, tá? Eu vou descomentar aqui, ó, tá? Todos os itens. Se eu voltar lá, inclusive, agora vai estar com a largura 868, tá? Então é isso mesmo que a gente tem que fazer, só que usando aqui a nossa lógica na nossa promise. E aí, finalmente, então, né, depois de fazer essa refatoraçãozinha, o que a gente vai fazer? A nossa promise ela precisa verificar se o allPartsContainer ele tem uma largura maior do que 0. Se ele tiver uma largura maior do que 0, aí ele vai resolver positivamente pra gente. E aí, no callback do resolve, que é o then, né, no then a gente roda então o nosso map, porque a gente já sabe que todos os itens vão estar lá e a gente vai conseguir capturar todos esses itens. E a gente não vai precisar desse set timeout no them, mas esse set timeout vai ter que ficar aqui na promise, tá? Porque aqui na promise que a gente tem que esperar um pouquinho para que esses itens sejam colocados dentro do nosso container, tá? Que o HyperScript renderize eles. Então vamos começar a fazer essa lógica, vai? Aqui eu vou fazer o seguinte, então. A gente já declarou essa variável aqui fora. Isso aqui é um pouco... mais ou menos, mas é anti... programação funcional, tá? Na programação funcional a gente tem que manter o máximo possível variáveis soltas, fora de funções, tá? Mas eu vou continuar assim porque também dentro de functional programming, né? Programação funcional, infelizmente tem hora que a gente tem que fazer exceções, tá? E é normal também, é esperado que existam exceções em programação funcional e essa aqui vai ser uma delas. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, se
o nosso nav container.clientWidth, ou seja, a largura dele, for maior do que 0, e aí eu vou só testar aqui a nossa lógica por enquanto. Eu vou dar um resolve, tá? E aí esse resolve aqui ele vai passar só uma string para a gente testar. Beleza. Tranquilo. Se ele não tiver, aí ele vai cair no else. E aí no else ele vai dar um reject. E ele vai dar deu ruim. Beleza. E aí a gente precisa fazer o que agora? A gente precisa fazer o then. Uma coisa que eu não expliquei na outra aula é o seguinte, a gente pode fazer o then aqui, concatenado, then, tal, e continuar. Mas a gente também pode fazer o seguinte, a gente pode pegar, a gente não está guardando a promise nessa variável aqui, agora a gente pode pegar e chamar essa variável aqui embaixo, fazer ponto then, e a gente faz o then. O then vai receber o que? Mensagem, tá? Por enquanto, que é o que a gente colocou ali, beleza? Não precisa desse parênteses aqui porque é um argumento só. Então é isso, mensagem. E aí então eu vou dar um console log aqui no then. Console.log mensagem. Ou seja, se ele tiver uma largura maior que 0, quando isso aqui rodar, ele vai retornar pra gente beleza. Se não, ele vai rodar deu ruim, tá? Como eu não coloquei o set timeout aqui ainda, em teoria ele tem que rodar o reject pra gente. E se ele rodar o reject, na verdade ele precisa entrar no catch. Então vamos fazer o catch aqui que eu tava esquecendo. Catch. Beleza. E aí vai mensagem aqui também, pode ser o mesmo nome, mensagem. Retorna isso aqui, que dá um console log, vou copiar do de cima. Mensagem. Beleza. Salvei. Legal. Então bora lá ver o que tá dando agora no browser pra gente, no console. Olha só, no console ele deu ruim, ou seja, está acontecendo aquilo, a mesma coisa que estava acontecendo antes, lá atrás na aula que eu adicionei aquele set timeout no map e tudo mais. Ele, quando ele está rodando a promise aqui, tá? Ele está indo lá no nosso nav container e não deu tempo ainda do Hyperscript montar esses elementos na tela, então ele está caindo no reject, tá? Ou seja, ele não está tendo uma largura maior que 0, então ele está caindo no else, que cai no reject, que cai no catch. Agora eu vou adicionar aqui o set timeout, tá? A gente vai esperar 1 segundo. Set timeout, tá? Aí ele recebe uma função como primeiro argumento, como sempre. E o segundo argumento é o tempo, que vai ser 1000, não sei se é centésimos ou milissegundos, é milissegundos, né? 1000, enfim, que vai ser equivalente a 1 segundo. E aqui dentro do set timeout agora a gente joga toda a nossa lógica, tá? Ou seja, ele vai esperar 1 segundo e ele vai rodar isso aqui. E agora, provavelmente, por ele estar esperando 1 segundo, já vai ter dado tempo do Hyperscript montar os itens na tela. E espero que ele caia no resolve, tá? Se ele cair no resolve, funcionou o que a gente precisa, tá? Então salvei aqui agora. E aí ele tem que logar agora a mensagem beleza pra gente. Vamos lá ver se já logou. E logou. Beleza. Então funcionou. 1 segundo é suficiente, tal. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a nossa lógica restante aqui do nosso projeto, tá? Dentro do nosso then, tá? Que é quando, então, está satisfeita a nossa condição, a promessa está cumprida. E aí, então, a gente vai desenrolar agora toda essa lógica aqui, ó, capturar a largura de cada item, quando slide left, etc e tal. Praticamente tudo aqui agora vai acontecer dentro do then, ou seja, só depois que a promessa for cumprida, beleza? Bom, então por essa aula é isso e eu te vejo na próxima aula.